Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós é uma grande satisfação podermos, por meio desse canal, nos encontrarmos e poder falar de temas relevantes para a nossa vida. E nessa noite não é diferente, né? Semana passada, na quarta-feira passada, nós começamos essa temática que esperamos abençoar grandemente a sua vida, essa temática antes de partir, encarando a morte da perspectiva do Evangelho. E nós queremos com isso, com esse tema, né, que fala sobre morte, mas trazer esperança, trazer alegria para a vida de cada um de vocês, né? E para nós é um motivo de grande alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. E nessa noite nós teremos o nosso segundo momento de estudo, né? Momento em que nós estaremos meditando, né, sobre a palavra do Senhor, sobre o que o Senhor nos diz sobre esse tema. E toda vez que nós pensamos, então, sobre morte, né, sobre a nossa partida deste mundo, nós estamos falando de algo doloroso, de algo angustiante, de algo que traz dor, que faz doer o coração, que nos faz sentir profundamente. Certamente, se você já passou por alguma perda de algum ente querido, você deve ter sentido essa dor da perda, de lidar com alguém que parte deste mundo, que morre. E uma das grandes questões que nós lidamos quando nós falamos do tema morte é essa relação de esperança e dor. Como lidar com a morte sem perder a esperança, mas ao mesmo tempo como lidar com a dor que a morte provoca na nossa vida. E aqui nós encontramos dois extremos, né? É aquele extremo da dor profunda, do desespero, aquela dor que a pessoa muitas vezes se encontra ali naquela situação de perda de alguém querido e aquela dor se torna num desespero, a perda de esperança, o desejo de morrer, alguém que ao lidar com a partida de alguém próximo, de alguém querido, encara a morte de uma perspectiva desesperadora. A dor é tamanha, a forma de lidar com a morte é tão centrada na dor que não há esperança, não há ânimo. O outro lado é encarar a morte com um otimismo pleno, ao ponto de negar o seu sofrimento, ao ponto de negar que a morte em si ela traz grande dor sobre a nossa vida. Certamente você já deve ter visto situações em que as pessoas ali naquele contexto de velório, ou naquele contexto de a partida, a pessoa diz, não chore não, se conforme, é assim mesmo. E palavras nesse sentido que muitas vezes pretendem tirar a dor do momento da morte, pretendem tirar a dor da partida. Então é um otimismo que se espera que alguém diante da morte enfrente essa situação com plena 100% isenção de qualquer dor. Se você perceber também, é interessante notar que a nossa sociedade ela tem tentado tirar essa dor
ou pelo menos essa aparência de sofrimento do contexto da morte. Perceba que muitos cemitérios, especialmente cemitérios particulares, eles não se chamam cemitério, né? Nome forte, nome que traz dor, que traz a imagem, uma cena difícil. Normalmente, se você perceber, muitos dos cemitérios hoje atuais recebem nome de jardins, de parques. Muitos se referem hoje à morte, não que necessariamente seja errado, mas é uma prática hoje de dizer dormiu, descansou. Evidentemente a Bíblia também usa essas palavras, mas em um contexto sem negar a dor do sofrimento da morte. Então, quando a gente vai falar sobre a morte, hoje nós vamos falar sobre a dor da morte, é importante que nós mantenhamos um equilíbrio apresentado pelo Evangelho sobre como nós enfrentamos a dor da partida, a dor de perder alguém que nós amamos. E tem uma frase interessante que eu queria trazer para nós meditarmos, para você meditar nessa noite, que é essa frase de Michael Horton, em que ele diz o seguinte: o aguilhão da morte é removido, mas a sua mordida permanece. Aguilhão era um ferro pontudo que tinha como objetivo, especialmente em algum contexto de arar a terra e tudo mais, de ferir o animal, de causar uma profunda dor. E aquele ferro pontudo causava essa grande dor em quem era colocado, né? O objeto tinha como objetivo trazer profunda dor sobre determinado animal. E é interessante porque Paulo usa essa figura do aguilhão, daquilo que traz dor, daquilo que traz sofrimento, e ele diz, olha, o aguilhão, ou seja, o poder de nos fazer trazer sofrimento eterno, ele foi removido. Esse texto é o texto lá de Corinto. E Michael Horton, ele vai dizer que, olha, o aguilhão foi removido no sentido de que a morte ela não tem mais aquele sofrimento eterno para causar sobre aqueles que estão em Jesus Cristo. Mas o autor aqui, ele traz uma coisa interessante, é esse ponto que nós queremos trabalhar nessa noite, que é o fato de que, embora a morte não tenha mais o poder de sobre aqueles que creem em Cristo trazer o sofrimento eterno, porque em Cristo nós somos salvos, mas ainda assim a espetada dela, a gente ainda sente a sua mordida, a sua fisgada, e esse é o ponto trazido então por Michael Horton. E aqui a nossa ideia nessa noite é mostrar que ao encarar a morte da perspectiva do Evangelho, nós precisamos ter um equilíbrio entre enfrentar o sofrimento que a morte traz, nós não podemos negar esse sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, a morte, por causa de Cristo, não é mais só um momento de sofrimento e pranto. A morte também, sim, é um momento de esperança. E isso é que nós queremos, então, apresentar e trazer a ideia nessa noite. Se você observar, quando a Escritura diz, que a morte foi tragada, e onde está, ó morte, a tua vitória, a Escritura menciona justamente o fato de que a morte perdeu a capacidade de nos destruir. Ela não mais nos destrói. A morte, para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo, a morte não tem mais o poder de trazer condenação eterna, de trazer uma separação eterna do seu Criador. Não, a morte não pode mais fazer isso. Então ela não tem mais a capacidade, o poder para nos destruir. Entretanto, a morte tem sim ainda um poder de nos trazer o mal, de nos causar dor, de nos causar tristeza, de nos fazer chorar. A morte perdeu a capacidade de nos destruir, mas de nos fazer mal, ou seja, é impossível negar que ainda hoje, mesmo sobre aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, sobre aqueles que têm vida eterna em Cristo, ainda sobre esses, a morte causa, sim, uma profunda dor. Então é por isso que o autor, Michael Horton, ele vai dizer que o aguilhão, ou seja, a vitória plena foi removida, mas ainda causa uma dor, ainda tem uma fisgada que nos faz sentir. A morte ainda nos faz um determinado tipo de mal. E nós não podemos negar essa dor. E o Evangelho, ele nos faz encarar a morte desta maneira, sem desespero, mas ainda assim com dor.
Quando nós olhamos para a própria morte do Senhor Jesus Cristo, o próprio momento crucial do ministério de Cristo, e esse é o ponto que nos faz encarar a morte da perspectiva correta, nós encontramos ali a sexta-feira da crucificação um momento de dor, um momento de sofrimento. O lidar com a morte é sofrimento, mas ao mesmo tempo nós temos esperança. O domingo é o domingo da esperança, é o domingo da ressurreição. É aquele que traz para nós a ideia de que a sexta é de sofrimento, mas que o domingo é de esperança para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos faz encarar a morte sem desespero, mas ao mesmo tempo sem negar que existe sim uma dor, que a morte sim traz uma dor e que essa dor ela pode ser sentida. E ela é sentida, nós não podemos negar isso. A esperança do Evangelho nos dá liberdade para expor a ferida da condenação humana, porque ela proporciona a cura. É interessante porque nesse capítulo, do livro que nós estamos trabalhando, Michael Horton ele vai fazer essa citação e o ponto dele é que o Evangelho não esconde o problema. O Evangelho apresenta, O Evangelho nos leva a não esconder o nosso problema. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é de fato o nosso pecado. É porque nós somos descendentes de Adão. Pecamos e o salário do pecado é a morte. Cristo, é claro, pagou o preço da nossa morte, mas nós ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda estamos em Adão e neste mundo passaremos por esse momento de dor, de perda, de partida de outros, e um dia outros enfrentarão a nossa partida, a dor da nossa partida. Entretanto, dizer isso, falar da dor da partida, falar da dor de perder alguém querido e próximo, ao mesmo tempo, em Cristo Jesus, isso nos traz a cura. Porque ainda que a nossa casa se desfizer, nós temos da parte de Deus uma morada eterna. Então, a morte em Cristo, ela sim é um momento de dor, mas ao mesmo tempo a morte em Cristo é um momento de esperança. A morte nos traz a lembrança da grande obra de Cristo, que veio morrer a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. Então lembre-se, sexta de crucificação, domingo de ressurreição, sofrimento e esperança. É muito importante entender que na Escritura nós temos alguns exemplos de pessoas que lidaram bem com a morte. E um desses exemplos que nós devemos estar meditando, e eu queria trazer nessa noite, é um dos textos apontados pelo autor, é justamente o texto de João, capítulo 11, em que o Senhor Jesus Cristo vai então ressuscitar Lázaro. É uma história que você não conhece, está em João, capítulo 11, você pode ler. Jesus tinha um amigo, o nome dele era Lázaro, ele tinha duas irmãs, Marta e Maria, e certa vez a Bíblia fala que Lázaro adoeceu, ficou muito doente. As irmãs ficaram muito preocupadas e mandaram avisar Jesus, que estava distante, e disse: Jesus, aquele a quem o Senhor ama está doente, venha curá-lo. Marta e Maria então mandam o recado esperando que Jesus venha curá-lo, curar o amigo Lázaro. Entretanto, Jesus se demora ainda 4 dias. E quando Jesus chega, Lázaro já está morto. É interessante porque Jesus sabia de tudo isso, mas mesmo assim ele esperou. O texto de João 11 diz isso. E finalmente Jesus Cristo chega. E então a história de Jesus com Lázaro, da ressurreição de Lázaro em João capítulo 11, é uma história em que nós vemos tristeza e fé. Se você tiver Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 11. E aqui nós vamos ver justamente alguns versículos que vão nos desafiar sobre isso. O versículo 20 do capítulo 11 diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Crê isto?
Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Note, meus queridos, que aqui nós temos Marta lamentando profundamente a morte, a perda do seu irmão. Aqui nós temos uma mulher que sofre, que chora, que pranteia com a morte do seu irmão. E quando Jesus então finalmente chega, 4 dias depois, Lázaro já estava sepultado há 4 dias, e Jesus então chega, aquela mulher vai até Jesus, Marta chega até Jesus e ela chora. Eu imagino que ela deve ter dito essa frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela deve ter dito isso em prantos. Primeiro, porque ela estava sofrendo com a morte do seu irmão. Segundo, porque ela tinha convicção de que se Jesus estivesse lá, Jesus o teria curado e ele não teria morrido. Então, é um choro profundamente comovente dessa mulher pela perda do seu irmão. Perceba, queridos irmãos, que a vida de um crente em Jesus, e Marta era uma mulher de Deus, essa mulher que teme ao Senhor, que crê que Jesus é o Cristo, que crê que Jesus é o Messias, que crê inclusive que o seu irmão há de ressurgir, como ela mesma afirma, ela afirma que crê. Essa mulher chora, essa mulher pranteia, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Note, queridos, que da perspectiva bíblica e do Evangelho, não é incomum prantear, chorar pela partida daqueles que nós amamos. É interessante porque Jesus não disse para Marta: não chore, Marta, não chore, Marta. Não, Jesus não disse isso. Muito menos Jesus repreendeu Marta: pare de chorar, tenha fé. Não. Marta certamente chorava, assim como Maria. E Jesus vai trazer para elas esperança. Lembrar, inclusive, a esperança que estava nela, porque Marta tinha uma esperança. Ela mesma afirma: Senhor, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta sabia que o seu irmão tinha morrido, temporariamente, fisicamente, mas Marta tinha convicção de que o seu irmão iria ressuscitar. Entretanto, perceba que a esperança da ressurreição não excluiu a necessidade do prantear, do chorar naquele momento. E Jesus entende isso como normal. E aqui nós temos uma mulher que sabe lidar muito bem diante de uma situação tão terrível e desafiadora como o momento da morte. Marta chora aos pés do seu Senhor, mas ao mesmo tempo Marta não perdeu a sua esperança. Marta sabe que Lázaro cria que Jesus era o Messias e Marta crê que Jesus um dia vai ressuscitar Lázaro. Marta tem fé, mas ela também tem tristeza. E é assim que nós devemos encarar a morte. Nós devemos encarar a morte daqueles que partem com Cristo, com o Senhor Jesus, com tristeza, sim. Mas aqueles que têm o Senhor Jesus encaram a morte com fé, não com desespero, não com a perda de motivação para viver, mas com fé no Senhor Jesus. Esse texto aqui, então, continua mostrando que Marta acreditava, deixa bem claro que ela acreditava que nem mesmo a morte tinha a última palavra na presença de Jesus. É interessante notar isso, porque Marta parece que ela já está até premeditando o que Jesus vai fazer, embora ao mesmo tempo ela não crê nisso, mas ela diz: Senhor, mas eu também sei que tudo que o Senhor pedir, Deus vai conceder. Marta está dizendo que crê que tudo que Jesus quiser, o Pai vai conceder. Uma mulher que mesmo diante da morte já ocorrida, Deus é soberano para fazer infinitamente mais. E Marta crê nisso. É uma mulher que crê plenamente na soberania de Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, quando nós encaramos a morte, nós devemos lembrar que esta vida, ela não para por aqui. Que essa vida não se limita à nossa existência terrena. Na verdade, esse texto que nós podemos meditar, que é Jó 19, 25,
em que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive e que em minha carne verei a Deus. A expressão de Marta: eu sei que ele vai ressurgir no último dia. São revelações, palavras de pessoas que afirmavam ter uma profunda crença firme na sua eternidade, crendo que a sua vida não se limitava apenas a este mundo, mas crendo que a sua vida iria adiante e que logo viriam a Deus, estariam com o Senhor. Queridos, em Cristo Jesus, o momento da morte deve ser, sim, para aqueles que têm o Senhor Jesus, um momento de muita esperança. E o maior consolo que alguém pode receber, ou que você pode dar, ou mesmo que você pode receber diante de alguém que partiu em Cristo, é a certeza de que, ainda que morra, viverá. E de que um dia aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo em sua carne verão a Deus. Note que Jesus não diz: não chore, é assim mesmo, é o fim de todos os homens. Não. Jesus dá palavras de esperança. E a palavra de esperança é: em Cristo Jesus, ainda que você morra, você viverá. Note que é interessante porque Jesus nos dá um bom exemplo aqui de como nós podemos confortar, inclusive, pessoas e nos confortar diante de situações difíceis de lidar com a morte. Jesus diz para Marta: olhe, Marta, ainda que morra, viverá. Olhe, Marta, eu quero ensinar para todos nesse dia que mesmo que alguém morra, sim, mesmo que morra, se morreu em Cristo, vai viver. E nós podemos encorajar aqueles que partiram, aqueles familiares de alguém que partiu com Cristo, nós podemos encorajar essas pessoas que aqui ficaram, dizendo: olha, a morte não é o fim, ainda que morra, viverá. Se creu em Cristo, tem vida eterna. Mas, ao mesmo tempo, o momento de morte é um momento de trazer esperança para aqueles que estão vivos. Porque Jesus diz: e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Em outras palavras, Jesus disse: vocês todos vão morrer fisicamente. Mas se vocês crerem em mim, vocês nunca vão morrer eternamente. E esse é o ponto. Jesus não negou que a morte iria trazer uma dor física. Ela traz. Mas Jesus disse que aqueles que creem nele não serão derrotados pela morte, porque o aguilhão, a vitória da morte, foi tirada. Em Cristo Jesus ele venceu, ele pagou. Ele venceu a nossa morte para que nós tenhamos a sua vida. E aqui, finalmente, continuando na história, Jesus manda chamar Maria. Maria não vem. Maria está chorando, ela não veio ainda aos pés do Senhor. E então, finalmente, Marta sai e o versículo 28, Marta diz para Maria: o mestre chegou e te chama. E quando Jesus chama Maria, Maria corre para encontrar-se com ele. Jesus ainda não tinha entrado, e então Maria corre e vai se encontrar com Jesus. E o versículo 32 diz que quando Maria chegou ao lugar, ao ver Jesus, lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante, queridos, perceber, porque embora o texto não diga, mas a ideia é que aquela mulher, pranteando profundamente, o texto diz que ela chorava, então ela deveria estar pranteando. Novamente, assim como Marta, Maria sabia que se Jesus estivesse lá, a morte não teria ocorrido. E essa mulher, quase que em um tom de lamento, de profunda tristeza, porque Jesus não chegou a tempo, ela diz: oh Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aquela mulher chora na presença de Jesus. O versículo 33 diz que Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que o acompanharam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus, ao ver o choro, o pranto de Marta, também se comoveu. Aqui é interessante, queridos, porque Maria, eu falei Marta, mas é Maria, né? Maria mostra seu coração quebrado pela morte. Ela chega diante de Jesus como ela está, quebrada, chorando.
Maria não tem medo de esconder para Jesus e nem para as pessoas que estão ao seu redor o sofrimento que ela está sentindo. Porque dói, porque lidar com a morte de pessoas que nós amamos dói profundamente. Aqui é importante que nós entendamos que chorar diante da perda de alguém, diante da partida de alguém que nós amamos, mesmo que seja alguém que crê em Cristo, creu em Cristo como Senhor e Salvador, esse choro ele é natural, na verdade ele é necessário, porque a morte causa sim uma dor. A morte sim é um momento de lamento, de perda. Ela sim é uma marca ruim na nossa trajetória, porque nós não fomos feitos para morrer. E a Bíblia inclusive diz: chorem com os que choram. Então, queridos, é interessante porque Maria ela se quebranta diante de Jesus. Aqui outra coisa, abrindo um parêntese, para dizer que nós não precisamos esconder o nosso sofrimento quando a gente perde alguém que nós amamos. O momento de enfrentar a morte na nossa família, na nossa igreja, seja com quem for, sim, é um momento de choro, não de desespero, mas de choro sim. De prantear diante do Senhor, porque isso causa uma dor, isso deixa uma ferida. Marta e Maria choraram aos pés do Senhor. Essa mulher não esconde. Então não coloque um sorriso no rosto diante da partida de alguém que você ama. Não esconda aquilo que está no seu coração. Chore e se derrame diante do Senhor. As lágrimas foram criadas por Deus e elas têm propósito. O choro da dor da partida de alguém é necessário. E Jesus não repreendeu Marta porque se quebrantou diante dele. Pelo contrário, uma das coisas que a gente percebe quando ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Uma das coisas que a gente percebe é que o próprio Jesus, ao ver o quebrantamento, a comoção, a dor, a profunda dor de Maria, o próprio Jesus se comove. Jesus foi totalmente acometido, abalado emocionalmente, claro, dentro do controle, evidentemente. Mas Jesus foi comovido pela situação. O texto diz que Jesus, vendo-a chorar, como os judeus, era todo mundo chorando, era pranto. Diz o texto que Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus fica profundamente comovido. Olha, querido, se Jesus viveu assim e ele passou por experiências de situações assim, não seria errado nós afirmarmos que um crente também pode agir assim. Ele pode prantear diante da partida, ele pode lidar com a morte, com dor, porque a morte traz uma dor, mas não sem esperança, porque Cristo na morte traz esperança. Aqui, muitas pessoas se perguntam, sobre o que levou Jesus a se comover tanto, ele vai chorar. E é difícil dizer, de fato, com precisão, o motivo do choro de Jesus e tudo mais. Mas certamente Jesus amava Lázaro, o texto diz isso. Certamente Jesus vê a situação ali do peso da morte, aquilo que a morte traz. Lembre-se, um dos inimigos a serem vencidos é a morte. E Jesus ali enfrenta aquela situação e Jesus lamenta, Jesus se quebranta diante daquela situação. Aquela situação abate Jesus. E então, finalmente, o texto conhecido, versículo 35, Jesus chorou. Então o próprio Senhor soberano chora diante da morte. Agora pare aqui um instante e pense e reflita e perceba que Jesus, desde o início do capítulo 11 até esse momento da história, Jesus está no controle pleno da situação. Jesus é Deus, é homem Deus. Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Jesus esperou Lázaro morrer para poder ir até ele. Jesus esperou ter 4 dias da morte de Lázaro para poder ir até ele. Ele poderia ter ido antes, mas ele decidiu não ir. Jesus esperou Lázaro morrer. Jesus é soberano. Ele controla. E é interessante porque mesmo Jesus sendo soberano, Jesus já sabendo o que iria fazer, Jesus já sabia desde o início que Lázaro ia morrer e que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas mesmo assim, ele ainda se comoveu. Isso deve dizer ainda mais claramente para nós, queridos,
que a minha esperança e certeza da ressurreição final não tiram a necessidade ou a possibilidade de eu chorar diante da partida de alguém que eu amo. O choro, ele não exclui a esperança. Jesus chorou, mas Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar. Jesus chorou diante da comoção de Marta, de Maria, mas ele não disse, pare com isso, não tem esperança. Não, Jesus sente ali a dor que a morte, mesmo que momentaneamente, causa na família, naquelas pessoas que ele ama, inclusive. Jesus chora. E diz o texto que Jesus, então, agitando-se, a ideia ficando tremendamente perturbado, ele vai até o túmulo, isso está no versículo 38. Ele vai até o local, até a gruta em que foi colocada a pedra. E Jesus manda tirar a pedra. E Jesus então fala, aquilo que você já conhece: Lázaro, vem para fora. E aquele momento de tristeza, aquele momento de pavor, de dor, é rapidamente convertido em alegria, surpresa, espanto e festa. O luto rapidamente foi mudado para festa. E é interessante, né? E esse texto eu coloquei para você meditar, porque está lá em 1 Tessalonicenses 4:13, que vai dizer que nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança, mas note, nós não nos entristecemos como os que não têm esperança. Mas isso não significa que a gente não se entristeça com esperança. Nós nos entristecemos sim diante da morte, diante da partida de alguém que nós amamos. Mas a diferença é que aqueles que estão em Cristo, ainda que morra, viverão. Logo, se eu estou em Cristo, eu vou me entristecer, mas com esperança. Se a pessoa que eu amo tem o Senhor Jesus Cristo, eu vou ficar triste, mas eu vou ficar triste com esperança. Por quê? Porque aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo, ainda que morra, viverão. E aqui, queridos, é uma coisa muito importante. Eu queria fazer 2 aplicações aqui rápidas para a gente entender uma coisa. Se você não tem o Senhor Jesus Cristo, esse texto de João 11 é para você. Porque se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e não creu no Senhor Jesus Cristo, se você lê o texto, Jesus está dizendo para você nessa noite que não tem nenhuma esperança para você de vida depois desta vida. Apenas aqueles que creem em Cristo viverão eternamente. Apenas aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo um dia vão ressuscitar para a eternidade com Deus. Os demais serão condenados por causa dos seus próprios pecados. O único meio de um homem pecador como você e eu sermos salvos é nos arrependendo dos nossos pecados e crendo em Cristo. Aí o dia da sua morte será o dia do seu encontro com o Senhor. O dia da sua dor será o dia da sua alegria, porque será o dia da sua salvação eterna. Queridos, é importante dizer que Jesus deixa claro aqui que todo o que vive e crê nele nunca vai morrer eternamente. Note, Jesus reconhece que você pode morrer fisicamente a qualquer momento. A morte de Lázaro foi repentina. Ninguém imaginava, mas ele morreu. E Jesus está dizendo para você que a sua morte, a sua partida, ela pode ser repentina. Você está fazendo planos aí para 10, 20, 30 anos, 5 anos? A sua partida pode ser essa semana. Pode ser daqui a 20 anos. Não importa. A grande questão é, todos nós iremos partir. E Jesus está dizendo, se você em vida crer nele, ainda que você morra fisicamente, ou semana que vem, daqui a 10 anos, você vai viver. Você quer ter vida eterna, você quer vida com Deus, arrependa-se e creia em Cristo como Senhor e Salvador. Faça como Marta, como Maria, como Lázaro. E a outra coisa importante é dizer para você que já tem o Senhor Jesus Cristo, que você existe neste mundo para ser servo da missão de Jesus. Você existe para proclamar o Evangelho de Jesus. Então fale a palavra, a tempo e fora de tempo. Quer você queira, quer você não queira, fale e não te cales. Porque a única esperança de você ter esperança no dia da partida dos seus
essas pessoas crendo no Senhor Jesus. Note bem, não nos cabe no dia da morte de pessoas julgar se foram para o céu ou para o inferno, se terão vida eterna ou morte eterna. Não nos cabe isso. O velório, o momento de dor ali, não é momento de julgarmos a eternidade de ninguém, até mesmo porque Deus não nos autoriza a fazer isso. Mas fato é que a Bíblia diz que se nós quisermos ter esperança de vermos nossos amados no céu, aquelas pessoas que nós amamos, elas só poderão chegar lá. Essa esperança só é possível com Cristo. Elas precisam crer em Cristo. E a palavra do Senhor diz que elas só crerão se tiver alguém que pregue. E a pessoa responsável por isso é você. Então, se você quer que o dia da morte dos seus familiares seja um dia de dor, mas também um dia de esperança, pregue urgentemente a palavra de Deus. Pregue constantemente. Não se canse, não se fadigue, não coloque desculpas, pregue. Porque para aqueles que não têm a Cristo, o dia da morte é apenas um dia de dor. O único que pode nos dar esperança é Cristo. Ele é a sua esperança e Ele é a esperança daqueles que estão ao seu redor. A morte só será um momento de dor e esperança com Jesus. É como nesse texto. Marta e Maria estão chorando, mas não estão desesperadas. Elas têm esperança. Elas sabem que a vida não é o fim. Há uma vida depois desta vida. E elas creem nisso porque elas creem no Senhor Jesus. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, pregue Jesus. Creia em Jesus. Porque Ele é o único que pode não apenas aliviar nossa dor, mas nos dar esperança para viver neste mundo. Lembre-se, o arguilhão da morte foi removido. A morte não tem mais a vitória sobre aqueles que têm a Cristo Jesus. Mas mesmo assim, a mordida, a dor, permanece. Lembre-se, em Cristo Jesus nós temos a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos fazer isso. Em Cristo Jesus, a morte não é mais juízo de Deus sobre os nossos pecados. Quem tem Cristo Jesus como Salvador, a morte não é mais juízo, ela não nos condena mais. Ela é apenas um efeito temporal da queda. Eu morro fisicamente porque eu pequei. Mas o meu pecado nunca vai me separar eternamente de Deus porque Cristo morreu por mim. Então nota como há uma diferença grande. O Evangelho, querido, nos conduz para que ao lado de uma sepultura de alguém que tenha Cristo, nós temos sofrimento, vamos prantear por aquela pessoa que partiu, mas não apenas sofrimento, nós vamos ter esperança, porque em Cristo Jesus nós temos esperança, Ele é a nossa esperança. 1 Coríntios 15, versículo 56 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção! Em Cristo Jesus nós temos a vitória. Isso significa que nós não vamos chorar pela dor? Não! Mas o choro, ao mesmo tempo que é um choro de pranto, é um choro de consolo, em que nós choramos, mas nós dizemos graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus por causa de Jesus Cristo, porque Ele nos dá a vitória. Ó, queridos, que você possa meditar nisso. Mesmo com um custo doloroso, o triunfo ultrapassa, excede e deixa para trás a tragédia. A morte traz uma dor? Traz. O momento da morte daqueles que partiram, que são servos de Cristo, é um momento de chorar? Sim, de pranto. Não devemos negar o pranto. Não devemos evitá-lo. Uma das coisas tristes que tem acontecido nesses dias é porque muitas pessoas estão enterrando seus entes queridos sem poder prantear. E isso causa um mal irreparável. O pranto é necessário. Inclusive serve para apontar para a eternidade. A dor é real, mas com Cristo o triunfo ultrapassa, excede, deixa a tragédia para trás. Estava conversando com alguém esses dias, lamentando a perda de alguém querido e lamentando a dor do momento da partida.
E interessante porque na nossa conversa eu mencionei, olha, a gente fica falando, né, que a pessoa sofreu muito ao partir deste mundo, mas pare um instante e lembre-se, para aqueles que partiram com Cristo, por mais que tenham sofrido antes da sua morte, isso naquele momento já não significa nada. Porque embora a morte tenha causado uma dor, naquele exato momento, o triunfo já ultrapassa, já excede, já ficou para trás. É como na parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, em que quando Lázaro morreu, ele foi para o seio de Abraão e ali já era bênção pura. Não havia mais dor, não havia mais nada. Havia exultação. Queridos, a morte vai trazer uma dor, mas em Cristo Jesus, ela vai nos dar a oportunidade de ver o nosso Senhor face a face. Então, com Cristo Jesus, ainda que no meio de uma dor temporal, nós podemos ter esperança que nos faz regozijar no Senhor, porque em Cristo, ainda que morramos, viveremos para a glória dele. Isso é o que nós aprendemos da história de Marta. Mesmo com um custo doloroso, o triunfo ultrapassa, excede e deixa para trás a tragédia. Nós enfrentaremos uma tragédia, um problema, é a morte. Ela é resultado do nosso pecado, ela nos lembra que nós somos pecadores. Mas em Cristo, nós vencemos a morte, ele venceu por nós e nós podemos ter vida em Cristo. E crendo em Cristo, vivendo com Cristo, colocando a perspectiva do Evangelho sobre a vida, quando nós enfrentarmos a morte de pessoas queridas ao nosso redor, ou mesmo quando estiver próximo da nossa morte, se der para perceber o momento que nós iremos partir, que nós lembremos o nosso coração. Vai ser doloroso? Sim. Mas o triunfo vai ser grandioso. É como semelhantemente um jogo de futebol, em que o time corre, está difícil, e parece que o time começa a perder, e o time está perdendo, e todo mundo correndo, cansado, e o time sofrendo, mas aí finalmente ali no último momento, o time vira o jogo, ganha o campeonato, e aquele sofrimento do jogo parece que foi esquecido, ninguém lembra mais daquele sofrimento. É só comemorando, é só alegria, é só vitória. E cadê o sofrimento? Não tem mais, é só alegria. E o sofrimento só vai servir para trazer mais triunfo e glória. Lembre-se da perspectiva do Evangelho. A dor que a morte traz vai nos trazer mais glória em Cristo Jesus. Vai nos levar a glorificar Jesus ainda mais, porque ele venceu por nós. Que você medite sobre isso e que você entregue a sua vida plenamente a Cristo Jesus e viva à luz dessa verdade. Lembre-se, querido, somente o Evangelho do Senhor Jesus pode nos fazer viver e morrer bem para a glória dele. Então não siga conselhos humanos, siga a graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Até semana que vem, quarta-feira, às 19h30, esse mesmo horário, a gente se encontra aqui para falar sobre, antes de partir, como encarar a morte da perspectiva do Evangelho. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja com a sua vida. Aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso ir livre. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado já
a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar de seu sangue sobre mim, me comprou, me restaurou, sem culpa então me dou. O passado sofrer, não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer